Mestre Pastinha, né, o nome dele era Vicente Ferreira Pastinha. Ele nasceu em 1889 e morreu em 1981. Aqui a gente tem uma imagem de Pastinha já idoso. Bom, Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha, era negro magro e pequeno, nasceu na Bahia em 5 de abril de 1889. Tendo como pai um espanhol chamado José Pastinha e como mãe uma negra de nome Raimunda dos Santos. Um fato muito importante que tem de perceber que, assim como a gente percebe a miscigenação, Mestre Bimba na sua origem, né? Mestre Pastinha também, né? O pai era branco e a mãe era uma mulher negra. Este homenzinho, assim diz Corte Leal, este homem franzino, de fala mansa, começou a aprender capoeira na infância, lá nos 8 ou 10 anos de idade, bem jovem, assim como o Mestre Bimba, por piedade de um velho africano chamado Benedito. Então você pode perceber que ambos, tanto o Mestre Pastinha como o Mestre Bimba, começaram a capoeira já jovens, né, na pré-adolescência. E que os dois aprenderam capoeira com ex-escravizados que estavam na Bahia. Esse senhor se compadeceu do então menino Vicente Ferreira Pastinha, que estava acostumado a tomar uma surra cotidiana de outro menino. Então Pastinha, por ser pequeno, franzino, muitas vezes apanhava de outro menino. E este africano velho viu ele lá, né, Pastinha, né, sempre em desvantagem, e foi lá e ensinou a capoeira para ele. Benedito chamou-lhe e disse: você não pode com ele, sabe? Porque ele é maior e tem mais idade. O tempo que você perde empinando raia, vem aqui no meu casuá, que vou lhe ensinar coisa de muita valia. E no casuá era um momento no qual o Benedito ensinava Mestre Bimba a capoeira. E foi aí o momento que Mestre Pastinha, no caso, conseguiu ter vantagem no confronto, no conflito com o outro menino. Bom, aqui temos uma passagem de Mestre Pastinha muito interessante e mostra o profundo envolvimento dele com a capoeira. Mandinga de escravo em ânsia de liberdade, seu princípio não tem método e seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. Uma frase muito interessante, muito profunda, filosófica, né, de Mestre Pastinha, falando da capoeira, né, ânsia de liberdade. Ou seja, a capoeira é uma das formas, entre outras formas, no contexto do Brasil colonial, que servia como forma de luta, né, contra o sistema escravista. Seu princípio não tem método, né? Então o Mestre Pastinha, ele resgata aquele pensamento relacionado à capoeira tradicional baiana, que não tinha um método de ensino. Era uma capoeira que os capoeiristas aprendiam olhando o outro capoeirista jogando, né? E seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. Ou seja, a capoeira não tem fim. É um processo constante de criatividade, de criação. Ela está sempre num processo de transformação. Bom, entre 1910 e 1922, muito antes de Bimba, portanto, já ensinava capoeira para seus colegas aprendizes e depois para estudantes que viviam nas redondezas. Por Mestre Pastinha ser mais velho que Mestre Bimba, ele teve o contato primeiro com a capoeira, mas deixou de ensinar por muitos anos e só veio assumir a direção de outra academia em 1941. Nesse momento, né, a capoeira regional já estava em pleno vapor, né, bem forte, bem notória na sociedade baiana. A esta altura, a capoeira regional só se encontrava em pleno desenvolvimento e o grande mérito de Pastinha foi ter percebido a necessidade de inovação dentro da tradição para garantir que a modalidade de capoeira ensinada por ele permanecesse uma alternativa viável à regional. Se não fosse por ele e alguns outros mestres tradicionais como Valdemar do Pero Vaz e Cantiquinha, é provável que não existisse a capoeira Angola hoje. Existisse a Angola de hoje, que seria a capoeira de Angola. É muito importante esse ponto, que Mestre Pastinha, ele faz a inovação dentro da tradição, cria
assim criando a capoeira de Angola. Ou seja, refrisando esse ponto, existiu uma capoeira tradicional baiana, ela vai dar origem a outras duas capoeiras, primeiramente a capoeira regional, criação de Mestre Bimba, e a inovação dentro da tradição, que é uma nova modalidade criada por Mestre Pastinha já em 1941, que seria a capoeira de Angola. No entanto, Pastinha teve ajuda de outros mestres da capoeira tradicional, como Mestre Valdemar do Peru Vaz, que é também Mestre Valdemar da Paixão, ou Mestre Canjiquinha também. Foram outros mestres que também tiveram uma forte influência e deram muita ajuda no fortalecimento da capoeira de Angola. Mestre Pastinha cunhou o neologismo, ou seja, uma nova palavra, capoeira de Angola, para o estilo formalizado por ele e outros mestres, que reivindica maior proximidade com as tradições da capoeira baiana. Você que está seguindo nossos vídeos vai perceber o seguinte, que a gente abordou em outras aulas que a capoeira de Angola, a capoeira não veio de Angola, não veio da África, é uma criação dos africanos no Brasil. Quem cria a ideia, quem lança esse pensamento que a capoeira veio da África para o Brasil, começa com o Mestre Pastinha esse pensamento. Tá bom? Mesmo hoje a gente entende que, mesmo os dois, né, tanto o Mestre Bimba como o Mestre Pastinha, tendo aprendido capoeira com africanos que foram escravizados no Brasil, a capoeira é criação dos escravos no Brasil. Não existe no mundo nenhuma outra manifestação igual à capoeira. Aqui temos uma imagem muito interessante do Mestre Pastinha jogando com um aluno. Bom, a capoeira Angola teve de se definir largamente oposição a esta, que é a capoeira regional, para justificar a sua existência. Ou seja, tudo que a capoeira regional fazia, muitas vezes Mestre Pastinha fazia o contrário, né? Ou seja, a capoeira de Angola vai se afirmar sendo contrária a aspectos da capoeira regional. Assim, investiu em todos os aspectos que estavam perdendo importância na regional, ou seja, a teatralidade, a espiritualidade, o ritual e a tradição. Acreditamos que mesmo os movimentos foram estilizados numa determinada direção, com o intuito de se distanciar nitidamente do estilo regional. Por exemplo, os golpes altos, considerados parte da descaracterização da regional, existiam também na capoeira baiana antiga, conforme depoimento de Mestre Canjiquinha. Mestre Canjiquinha foi uma pessoa muito interessante, né, no qual ele fala que que se existia uma capoeira, e todo capoeirista deveriam jogar de acordo com o toque do birimbau. E ele vai afirmar o seguinte, ele vai afirmar muitas contradições. Uma delas é o seguinte, que hoje, na época que ele estava dando depoimento, né, que muitos capoeiristas vão jogar no chão a capoeira de Angola. Falando que quem joga em pé é a capoeira regional. No entanto, ele vai afirmar o seguinte, como ele teve contato com a capoeira tradicional baiana, ele vai afirmar que na capoeira tradicional baiana existiam golpes em pés e também a velocidade nos golpes. Então ele pega alguns aspectos e ele bota em contradição algumas coisas que são colocadas como dogmas, né, dentro da capoeira, e lança novos questionamentos, né, na atualidade no qual ele vivia. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante, né, que tem aí Mestre Pastinha jogando com um aluno seu, os dois, né, no chão. Bom, o processo de mundialização da capoeira, inaugurado por Mestre Pastinha em 1966, por sua participação no Festival de Artes Negras em Dakar, Senegal. Então, quem começa o processo de mundialização da capoeira foi um capoeirista de Angola, foi Mestre Pastinha, que foi em 1966 para o Festival de Artes Negras em Dakar. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante, Mestre Pastinha com a sua comitiva, né, indo para a África. Bom, em 1979, Mestre Pastinha sofreu um derrame e foi internado num hospital público, onde ficou por 1 ano. Após, foi levado ao abrigo Dom Pedro II e aí faleceu aos 92 anos, em 14 de outubro de 1981. A gente percebe que tanto o Mestre Bimba, que faleceu, né, com problemas financeiros,
E Messi Pastinha também, né? Ele vai falecer mesmo abandonado, ele vai recebendo ajuda, cego, e a gente percebe que ambos morreram na pobreza, né? E deram muitas contribuições para a capoeira. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, de Messi Pastinha jogando com o seu aluno. E a gente pode perceber aqui um ponto importante, né, a caracterização. O Messi Pastinha vai criar coisas interessantes dentro da capoeira de Angola, né, como o uniforme, né, também que Mestre Bimba também terá nos seus alunos, né? Ó, o uniforme é a calça preta, a camiseta amarela, só jogam de tênis, a camiseta por dentro também da calça. Muito interessante também as inovações dentro da tradição que Mestre Pastinha vai realizar.